Se você é empreendedor ou empreendedora, você já deve ter pensado aí em desistir umas 10 vezes essa semana, hein? E mesmo assim, está fazendo o seu negócio dar certo. Mesmo quando parece que o seu CNPJ, em vez de ser uma bênção, veio como uma maldição. Exatamente. E olha, calma, esse não é mais um podcast aí que vem para te desanimar. Até porque essa função o boleto já faz muito bem. É verdade. E aqui a gente vai falar de fatos reais, de empreendedores reais, sem aquele negócio de empreenda e fique milionário dormindo. Até porque se depender de você ficar milionário dormindo, hein, Diego? Você vai ter que tirar alguns cochilinhos aí, hein? Tá vendo? Minha parceira. Eu sonho alto e ela me puxa para a realidade. É exatamente isso. Você vai encontrar aqui verdade, prática e um pouco de terapia gratuita para empreendedores. Porque empreender é isso mesmo, né, gente? Empreender é um pouquinho de orgulho, um pouquinho de ego, é um pouquinho de adrenalina, é um pouquinho de caos e aquele chorinho no banheiro também, né? Então, se você se identificou, respira, porque você encontrou o seu lugar. É isso aí. Seja bem-vindo ao podcast DRA Negócios. Um espaço para aprender e descobrir que ninguém está sozinho nessa jornada maluca que é o empreendedorismo. Eu sou Ana Santana, consultora, mentora e também empresária. E ao longo desses 15 anos, eu venho ajudando empresários a organizar os seus negócios, enxergar para onde o seu dinheiro está indo e também, o mais importante, estruturar a sua empresa para que os seus lucros cresçam ainda mais. Eu sou o Diego, empresário, que já quebrou a cabeça e já errou e fez do jeito difícil. Mas hoje decidiu aprender, melhorar e crescer. Hoje vive na prática o desafio que você vive aí do outro lado. Exatamente, ou seja, o Diego representa vocês e eu sou a provocadora. Vamos crescer juntos. E eu aceito, porque doer em mim, você pode ter certeza que vai ajudar você aí também. Esse podcast nasceu porque empreender não é sobre dar certo, é sobre construir. E a base de um negócio precisa ser estruturada. Ela precisa estar alinhada para que você possa alavancar a sua empresa, né? Antes de você querer ganhar milhões aí. Porque se você não tem estrutura, você pode até vender muito, mas vai continuar perdido, apagando incêndio e sem ver o lucro. Exatamente. E aqui a gente vai te mostrar o caminho. Sem atalhos, sem enrolação, com vontade real, com histórias reais, com problemas reais e transformações reais também. E agora, antes de a gente começar o nosso conteúdo do nosso podcast, vamos contar como o nosso podcast nasceu, né? Não foi simples assim, da noite pro dia, vamos montar um podcast e pronto. Exatamente. Até porque ideia todo mundo tem, né? Muita gente aí tem 20 ideias por dia, mas zero prática. Eu senti uma indireta aí, viu? Mas é verdade, eu era esse cara, cheio de ideias. Eu e o Diego nos conhecemos em um treinamento de uma empresa, né? X, que eu não vou citar o nome aqui. E aí, lá nesse treinamento, a gente começou a falar um pouco sobre nossos negócios, né? Então, eu falei um pouquinho do meu, ele falou um pouquinho do dele. E ali, eu identifiquei que ele tinha potencial e muita vontade de crescer, né? O que é muito bom você ver isso em um empreendedor, né? Ele tinha algumas crenças e vícios de gestão que estavam travando o negócio dele. Eu vou te dizer, quando a Ana chegou, eu achava que eu tinha problema com vendas, né? Mas depois que eu descobri que o problema era estrutura, eu estava tentando crescer em cima de uma base frágil. Isso é muito comum, né? Tem empresários que quer construir um prédio, mas
uma fundação de uma casa minúscula, né? A gente já viu onde é que isso vai dar, né? E foi isso que virou a chave para mim. Eu vivia assistindo podcast sobre negócios, motivações de grandes empresários, mas eu não colocava nada em prática, porque faltava alguém para traduzir para a vida real do pequeno negócio. E aí, exatamente isso. Nós percebemos que faltava um podcast que falasse a linguagem do pequeno empreendedor, sabe? E sem glamour nenhum, sem frases prontas, né? Sem papo de ficar milionário da noite pro dia. E, principalmente, faltava um podcast apresentado por um empresário que sente na pele mais de uma condutora que sabe o caminho, porque assim a conversa ficaria completa. Exato. Eu trago a visão estratégica, a estrutura e o método, né? E o Diego traz a prática, a vivência, o olhar de dono de negócio que está no campo de batalha, assim como vocês. Ou seja, ela puxa a orelha e eu represento vocês aí, né? E junto a ideia de entregar conteúdo que transforma de verdade, tá? Com leveza, com verdade e com muito resultado. Então, se você está aqui, saiba que esse podcast nasceu para te tirar da desorganização e te levar para um negócio estruturado, organizado e leve para gerir. E se você pelo menos 10% colocar em prática daquilo que a gente está falando aqui, o seu negócio já vai mudar. Tem muita gente correndo atrás de faturar mais, vender mais e crescer. Mas tem um detalhe, que quase ninguém quer encarar. Crescer sem estrutura é a mesma coisa de pedir para quebrar. Exatamente, Diego, exatamente, com certeza. Tem empresário que pensa, né, que acha que o problema é vender mais, né? Ele jura que se vender mais vai resolver a vida dele, vai resolver todos os problemas. Só que, na verdade, 90% dos negócios não quebram por falta de vendas, mas eles quebram por falta de organização, né? Tá tudo muito bagunçado, ele não sabe o que entra, não sabe o que sai, ele não sabe o que tem dentro do mercado dele, ele não consegue enxergar o cenário dele. Então, por isso, é vender, 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 vender. Quando a gente fala de estrutura, a gente não tá falando de nada complexo, assim, sabe? De nenhum bicho de 7 cabeças. É o básico mesmo, né? É aquilo que ninguém faz, que é processos. É importante uma empresa ter processos, é importante a organização financeira, até para tomar decisões mais acertadas no seu dia a dia, numa compra, no investimento de um equipamento, no investimento de crescimento de estrutura, em qualquer investimento que você almeja para o seu negócio, é importante ter a organização financeira, clareza de funções, né? Se você é sócio, quem tem função do que, né? Os funcionários que estão dentro da sua empresa, né? Quais são as funções? Porque hoje, vê se você concorda comigo, a gente sabe que muitos empresários contratam pessoas para fazer várias funções, né? E ok, tá tudo certo. No início, quem não faz isso, né? Mas é importante você ter clareza, mesmo aquele funcionário que exerce outros tipos de funções, até porque ele mostra que ele tá jogando no seu time, que ele tá vestindo a camisa da sua empresa, né? É um funcionário que você já vai colocar ali, vou dar um upgrade no cargo dele, né? Como é que chama? Fugiu a palavra agora. Vou promover uma promoção. Então, mas ainda assim tem que ter ali a clareza de função, estratégia e rotina de gestão, né? Eu sempre digo para os meus clientes, né? Antes de escalar, né? Antes de crescer ali na marra, tem que ter estrutura, né? Tem que dar o primeiro passo, não pode pular essa etapa do seu negócio, né? Você precisa ter a casa
arrumada, né? Saber onde cada pecinha está, para daí você subir para o próximo degrau, porque vender muito com a casa bagunçada pode aumentar ainda o caos do seu negócio. E olha, isso não é uma crítica, é um alerta. Mas a maioria dos empreendedores, e eu me incluo nisso, começa na sobrevivência. Faz tudo ao mesmo tempo, vende, entrega, resolve, apaga incêndio, e quando vai ver, o negócio virou um monstro que depende totalmente dele. Exatamente, né? Aí vem aquela famosa frase que os empreendedores falam, né? Eu não tenho uma empresa, eu tenho um emprego que me paga muito mal. Né? A gente tá rindo, mas é sério, viu? É sério, vamos levar até isso. Por isso que a gente escolheu começar essa série com esse tema. Antes de falar de lucro, de caixa e de crescimento, a gente precisa falar da base que sustenta tudo. Exatamente. Pensa numa casa, né? Para construir essa casa precisa do quê? Precisa de fundação, né? Se o terreno não for firme, essa casa pode vir a desabar, né? Se os pilares não estiverem bem feitos, né? Não importa quão bonita essa casa seja, né? Na primeira chuva, na primeira tempestade que aparecer, aí essa casa acaba desabando. O negócio, gente, é a mesma coisa, né? Mentalidade de dono, a gente precisa trabalhar a mentalidade do dono, organização, precisa organizar a estrutura, os processos da empresa, né? Os processos mínimos esses, tá? Ter as finanças claras para que essas finanças te ajudem a tomar as decisões, né? E rotina de gestão. Sem isso, não adianta faturar 50 mil, não adianta faturar 100 mil, não adianta faturar 200 mil, né? Porque o dono vai continuar cansado, perdido e sem dinheiro. A gente vai te mostrar o que realmente é estrutura. A gente vai te mostrar que não é difícil e é para qualquer empreendedor, sem nada teórico, nada tão distante, que qualquer empreendedor pode executar. Então tá, agora que vocês já entenderam qual é a proposta desse podcast, por que a gente criou esse podcast e como a gente quer ajudar você a tirar a sua empresa da desorganização, né? Tirar o seu negócio do modo sobrevivência, eu acho que está na hora de você saber quem é o Diego. Então, Diego, conta um pouquinho pra gente quem é você, qual a sua história, queremos te conhecer, por que você está aqui nesse podcast. Vamos lá, galera. Para vocês que não me conhecem aí, eu sou Diego Rocha, empreendedor, estou no ramo aí, como empreendedor tenho uns 3 anos e uns pouquinho, mas eu estou no ramo de mercadinho e padaria já faz uns mais de 10 anos. Trabalhei como ajudante de padeiro, de ajudante de padeiro fui para padeiro, depois de padeiro fui para operador de caixa, de repositor e fazia tudo no mercadinho. E eu entrei nesse ramo aí por oportunidade e já sempre quando trabalhei no mercadinho, eu já tinha em mente que eu queria ter o meu. Já trabalhava sabendo que minha hora ia chegar. Trabalhei com esse patrão aí muitos anos. Trabalhei 7 anos no mercado que ele tinha, e aí ele vendeu a parte dele, foi para outro mercado, e eu saí desse mercado, fui trabalhar em outro lugar, e depois voltei para essa empresa de novo, que ele comprou, e aí fiquei mais 7 anos. Então foi uma jornada bem longa aí no mercadinho. E aí apareceu a oportunidade de montar a minha própria padaria. Depois que eu saí da padaria de onde eu trabalhava com esse meu ex-patrão, minha mãe dizia que teve uma vendinha lá onde a gente morava, né? E aí essa vendinha ela pegava pão para poder revender. E aí eu ia pegar na padaria, trazia o pão na caixa e ela revendia. Ela tinha seus clientezinhos ali, fiel, comprava e tal. Beleza. E nisso eu já não estava trabalhando mais no Botinho, estava trabalhando em outra área. E aí fui mandado embora dessa outra empresa.
E aí eu fiquei desempregado. Não. Fiquei desempregado e aí peguei uma merrequinha, investi um pouquinho que eu tinha na mercearia da minha mãe. Falei, não, vou investir um pouco que eu tenho aqui com a senhora e vou alugar um carro para fazer Uber. E aí eu vou ficar intermediando, ajuda aqui e vou fazer Uber. Beleza. Minha mãe concordou, tal, falei com a minha esposa, tá ok, bora. E aí, continuei, fui nessa pegada aí, investi um pouco de dinheiro que eu tinha, e aí eu fazia Uber à tarde e ajudava minha mãe de manhã na padaria. Ia lá na padaria do meu ex-patrão, buscava o pão, tal, ajudava ali e tal. Era tudo bem simplesinho, bem pouquinho e tal. Beleza. Aí, na esquina da casa da minha mãe, na padaria, tinha uma padariazinha. E a padariazinha bombava. A padariazinha fazia fila assim, eu falei, caramba, e tinha a nossa padaria ali, minha mãe tinha os clientes de um fiel ali, que era o cliente mais antigo, né, dela. E aí na padaria da esquina, a fila negação, caramba, eu vou uma hora a padaria vai ser assim, vai ter fila. Né? Aí na minha cabeça, vai ter fila. E aí beleza, pega a vida naquele ritmo ali, fazendo Uber, padaria e tal. E aí, pra uma alegria com uma tristeza, né? Tipo, o rapaz da esquina largou o ponto, entregou. Do nada assim, deu uns problemas lá que falaram pra gente, a gente ficou sabendo. E aí veio a oportunidade. Falei, rapaz, é oportunidade. Mas aí, pra contextualizar um pouco vocês, eu tava desempregado, eu tava fazendo Uber, eu tava devendo um monte de gente que eu tinha pegado dinheiro emprestado, pedido pra pagar as dívidas e tal. Tava todo enrolado. Tava todo enrolado aqui, porque eu expulso. Nisso eu tinha uma carta de consórcio. Eu tinha uma carta de consórcio que eu tinha pagado muitos anos atrás, que era antes de eu casar. E aí nisso, quando eu fui casar, eu peguei e parei de pagar essa carta. Eu falei pra minha esposa, né? Falei, ó, não vai dar pra gente juntar dinheiro pra casar, fazer as coisas de casamento e continuar pagando a carta. Embora tipo, era 600 reais, ou 700 reais mais ou menos, não vai dar. Ela falou, tá bom. Eu peguei, entrei em contato com o banco, falei, vou cancelar essa carta de consórcio, tal. E futuramente, quando eu casar, tudo certo, eu volto a pagar. Beleza. Mas nisso a carta ficou parada aí uns 3 ou 4 anos. Porque, tipo assim, foi bem antes de eu conhecer minha esposa e tal. E aí ficou parada. E nisso, pra nossa alegria, essa carta veio acabar. O prazo dela, que acho que era 7 anos. Zerou o prazo. Ia ser bem na data certa. Quando a padaria entregou lá, fechou o ponto, esse dinheiro apareceu. Olha isso. Foi tipo assim, algo que sem explicação. Sem explicação assim, né? Tipo, falou sobrenatural, mas foi coisa de Deus. Tava escrito, né? Tava escrito, coisa de Deus. Foi tipo isso. E nisso esse dinheiro caiu quando eu olhei pra mim, não acredito não, que esse dinheiro tava no Uber, fazendo Uber e tipo, eu abri o aplicativo do banco e vi lá, tipo, pra resgatar um saldo, mas um saldo que não era o saldo que eu imaginava, tipo, resgatar, né? Estranho. Peguei, cliquei lá, peguei a senha do aplicativo, tá. Resgatei, aí tava 2 dias úteis pra cair esse dinheiro. Aí apareceu esse dinheiro, caiu no dia seguinte o dinheiro caiu, vixe, fiquei feliz, estourei e tal. Paguei, pessoas que eu devia e tal, e aí apareceu esse ponto. Aí conversei com a minha mãe, mãe, é o seguinte, tem um ponto lá, tá vazio, só ela acha de pegar ali e fazer pão lá. Minha mãe, rapaz, Diego, você vai se frustrar, calma, não sei o que não, mãe. Se eu não fazer, eu vou me frustrar. Eu tenho que ir lá, se der errado, eu vou ficar feliz, tá de boa, tentei. Beleza. E aí eu peguei e falei com a minha esposa também, falou, não, mais, se quiser, mas beleza. Eu já acionei meu ex-patrão, falei com ele. Ele me levou na onde vendia as máquinas. Olha que parceria boa, hein? Muito bacana. Deixei aberto ali a porta, né? E falei com ele me levou lá na onde vendia as máquinas. Falei com o dono do ponto, alinhei certinho com ele, falei e tal. Aí peguei as máquinas, já joguei lá dentro da padaria, passei mais de resumidão. E aí esse meu patrão me deu um carrinho, uma estufa, né? Onde colocar os pães, me deu um saco de farinha para eu começar. E eu não tinha uma das máquinas, para quem é do ramo de padaria, que é o cilindro. Tem que ter o cilindro para fazer o pão, né? Tem que ter e tem que não ter, né? Mas aí eu falei, mano, se eu fazer esse pão, tem o cilindro. Aí meu ex-patrão falou, Diego, vai dar certo. Tem o cilindro, falei, vai dar certo. Sim. Aí eu falei, no dia seguinte já montei lá tudo, arrumei tudo certinho, peguei, meti as caras lá, fiz o pão. Na hora que eu fiz o pão aceito, eu falei, mano, é isso mesmo. Já é. E aí eu já tava com. Deu certo. Deu certo. Não solou o pão. Não solou, ficou zerado. Zeradiinho. Tipo assim, eu já tava no ramo, mas quando eu fiquei muito tempo afastado, fiquei mais de um ano afastado da padaria, mas quando eu entrei de novo, parecia que eu tinha sido ontem. Sabe. É igual andar de bicicleta, né? Tipo isso. Aí dessa forma mesmo. Aí fiz o pão, deu certo, falei, é isso aí, vai dar certo. Minha mãe deu os clientes dela, que é fiel ali, pouquinho, e a gente só vai alavancar mais. Agora eu sei pão fresquinho, pão bonitinho e tal, beleza.
Segui a vida. O negócio começou a andar, o negócio começou a fluir. Chamei minha irmã para ajudar. Eu estava desempregada na época, chamei ela, me ajudou e eu corria para fazer pão, corria para atender, corria para fazer compra, ia na correria, o negócio crescendo. E a fila que estava lá, que eu falei no começo, a fila estava lá na frente da casa da minha mãe, na nossa padaria. E outras coisas foi fluindo. Passou o tempo, brotou outra oportunidade de pegar outro ponto, outra padaria. Eu ali vendo o Instagram, aí, no vídeo e tal, eu tava... Isso tudo, Diego, mais ou menos aqui, em qual espaço de tempo você foi para outra padaria? A outra padaria foi depois de mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, vai, 1 ano e meio a 2 anos. Eu não sei a data exata, né? Mas nessa faixa, mais ou menos 1 ano e meio a 2. Você, além da experiência que você tinha lá atrás, já numa padaria que você trabalhou quantos anos, seu patrão? 7 em 1 e 7 em outro. Então, 14 anos, né? Você já tinha experiência aí. Não só você era padeiro, mas você também fazia um monte de coisa. Então, de tudo um pouco. você fazia de tudo. Você passou por caixa, padeiro, que mais ajudando. Eu, patrão, às vezes ia viajar e ele estava tomando conta das compras. Gerente, compras. Então, assim, você passou por tudo isso sem saber que estava sem saber, eu acredito, né? Que estava sendo treinado, né? Sendo treinado para ter o seu próprio negócio, né? Então, exatamente. Quando você fala, depois da primeira padaria eu passei 2 anos para a segunda, mas você já tinha 14 anos de experiência lá atrás, né? Isso, a experiência conta muito. E aí surgiu essa oportunidade dessa outra padaria. E nisso eu vi no Instagram e tal, essa oportunidade, eu já tava nessa pegada, já tinha passado em treinamento, e eu nem lembro se foi desse treinamento que eu te conheci, mas eu acredito que não, foi num outro treinamento, não lembro o certo. Mas eu tinha passado eu tinha feito um treinamento online. Um treinamento online, comprei um curso online e aquele curso me deu até tipo um gás a mais, né? Vai! E aí eu falei, é isso mesmo. E aí eu vi o ponto sem dinheiro, eu tava, não tinha caixa, não tinha nada, sem dinheiro. Eu olhei o ponto também, esse ponto, fui lá, conversei com a dona, negociei, fiz tudo. Beleza, ela fechou. Falei, agora, dinheiro, cadê? Não tem. Eu falei comigo mesmo, né? Falei com a dona. Falei, agora, não tem dinheiro. Mas aí eu chamei meu sócio, que é o meu sócio, meu cunhado. Conversei com ele, tudo certinho. Ele falou, não, vamos, tal. E ele entrou comigo. Já tinha entrado na outra padaria, né? Ele, tipo, entrou, a gente montou lá, ele entrou como sócio. Depois que a gente rodou lá, entrou com sócio, tal, entrou com a parte, ajudou o pá. E aí, nessa outra, ele entrou já no começo e já abandonou o CLT e entrou de sócio comigo. E aí, ele já tinha meio que a parte dele, porque ele tinha um fundo de garantia lá, tá? E eu não tinha nada, não tinha um valor para poder dar de entrada que eu tinha negociado com a mulher. E aí eu, na corrida também agora, tentei um empréstimo, na época, eu ia empenhar meu carro para poder pegar esse empréstimo. Aí fui atrás, convicto que ia dar certo, não deu certo, deu errado. Eu falei, agora. Aí eu recorri para esse meu padrão. Ele pegou e conversei com ele, tá? Expliquei a situação certinho. Muito parceiro esse seu ex-patrão. Nossa, tem que trazer ele aqui para conversar com a gente. Prazer, viu? É o tal do pai Valtinho. E aí eu conversei com ele, tá? Expliquei a situação, falei, não, beleza, vamos lá, vou ajudar você e tal. E aí pronto, ele me ajudou, conversei com a mulher, pegamos ponto lá, e aí ficamos com as duas padarias. Isso é loucura. Aí corria pra lá e corria pra cá, e fazia isso, fazia aquilo. Mas aí, tipo, eu não tava satisfeito, pode-se dizer assim, né? As coisas estavam fluindo. Mas a princípio, nesse novo ponto que a gente pegou, o ponto tava queimado, não vendia. A antiga dona meio que tava com os problemas pessoal e não tinha horário para abrir, não tinha horário para fechar, era meio que tudo meio que avulso. E aí a gente entrou lá e eu falei, cara, mano, abri a padaria 6h30. 6h30 a gente abria a padaria e não pisava um pé de cliente. Nós sentávamos no caixa lá e via lá. Tinha uma padaria do outro lado da ponte e tem uma padaria na mesma rua, assim. E os clientes passavam na frente da padaria e mal olhavam pra gente. Tinha uma placa sobre nova direção lá e tudo, mas nada de cliente passar pra entrar. E aí eu parava lá no caixa e falei, cara, o que eu fiz, mano? A tristeza de ver que aquilo não parecia que tinha sido um investimento errado, né? Sim. Aí eu falei, caramba, e agora? Mas a gente tava meio que convicto com a outra padaria que tava dando certo, meio que ela tava meio que ajudando a primeira padaria, a segunda padaria, né? E aí o negócio acontecendo e tal, e as coisas foram acontecendo. O pessoal foi conhecendo nosso pão, foi vendo que era legal, bom e tal. E aí começou a vir mais gente, a venda foi subindo um pouco e tal. E aí eu não tão satisfeito, eu comecei, tipo, querer
querer mais. Falei, eu quero ser diferente, eu quero escalar, eu quero fazer uma coisa certa. E aí eu fui participar do treinamento. É muito legal, Diego. Só um parênteses aqui. Quando o Diego me contou essa história, eu pensei logo, né? Esse é o clássico exemplo do empresário, do empreendedor que cresce pela coragem, né? Pela determinação. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. E faça chuva, faça sol, eu vou fazer acontecer, né? Só que aí depois ele percebe que faltou caixa, faltou análise estratégica, né? E o famoso crescimento que dói. Não desmerecendo, porque é o empreendedor que movimenta a economia desse país, né? É o empreendedor, mas não são todos os empreendedores que viram empresário. Hoje o Diego está aqui contando a história dele, mas hoje ele é um empresário. Ele saiu, óbvio que todo empreendedor, empresário nunca deixa de aprender, mas ele saiu daquele lugar totalmente desorganizado, né, para estruturar, porque ele entendeu como que se joga o jogo de gente grande. Verdade. E aí depois que eu tava nesse mercadinho, eu peguei e falei, mano, pô, tem que fazer alguma coisa, tem que crescer, tem que mudar do jeito que tá. Eu vim da estrutura de mercado com meu patrão, que ele tem bastante tempo de ramo, aí tá, o cara já é estruturado, já é bem. Mas eu falei, não, quero fazer diferente. Quero buscar conhecimento, quero buscar saber mais como funciona. E aí eu participei de um treinamento e foi onde eu conheci a Paula. E aí nesse treinamento a gente... Que legal, você falou quando eu conheci a Paula, eu lembrei daquela cena, conta. E aí a gente foi nesse treinamento e tal, e eu fui através da antiga dona do mercado que eu comprei. Ah, é? E ela que... eu tinha te contado, né? Não. E ela que tinha me indicado esse treinamento. Eu falei, não, fui, nossa, da hora, tá, não sei o que. Falei, é sério? Tal, vai lá que vai ser bom. Peguei, ela mandou o link pra mim, escrevi e fui, sozinho e tal. Que legal. Meti as caras. E aí, dentro do evento lá, tem a parte lá, o palestrante lá pede pra, tipo, dar umas palavras e tal, e foi onde a gente se conheceu. Ela sentou do meu lado, sentou do lado dela, assim e tal. E aí, o palestrante falou algo pra sobe na cadeira, a gente pegou, subiu na cadeira e tal. Foi. Sobe, a gente vai abraçar e dar um grito de vitória, vamos ver se não tem as frases exatas, né? Sim. Mas assim, vamos vencer, tal, e aí nós gritou e naquela vibe da hora, tá, e aí, não sei o que. Beleza, aí depois disso a gente trocou contato, ela falou um pouco do que ela trabalha, eu falei que eu trabalhava e tal, e ela falou como que funciona tal, a parte administrativa, e era aquilo que eu meio que buscava. Eu não sabia que era aquilo que eu queria, mas era tipo, naquele momento eu falei, mano, faz sentido pra mim. Isso aí tipo, faz total sentido no que eu busco, porque eu não sabia o que era. Eu queria ainda. Eu sabia que era uma coisa diferente. Você queria, mas não sabia o quê. Mas aí Deus foi lá e colocou agora. E aí, tipo assim, eu falei, mano, eu não sei o que eu quero, mas vou buscar. Mas chegou lá, eu falei, não, é isso aqui. Tipo assim, administrativo, financeiro, organização, estruturação, tal, isso aqui tudo. E ela falou isso aqui pra mim, tá falando grego, mas é isso aí que eu quero. É isso aí que eu quero. E aí, tipo, trocamos contato, conversamos, e ela falou como funcionaria, tal. Falei, não, é isso aí, bora. Fechando o negócio, dando aí até hoje. Vai fazer um ano, né? Já tem uma parceria. E com muito resultado. E muito resultado visível pra mim, tanto como na minha empresa, tipo, e questão pessoal mesmo, questão de visão mesmo, de ver, tipo, a empresa em si como um negócio mesmo, tipo, eu não era meio que relaxado assim. Né? A chave virou. A chave deu uma virada. Quando você começou a enxergar a sua empresa como um negócio mesmo. Levar a sério. Porque mesmo quando você veio para a empresa grande, para a segunda loja, você ainda não enxergava ela como um negócio, né? Você enxergava ela como uma empresa que gerava renda para sua família, né? Porque é uma empresa familiar, que é a realidade aí da maioria dos empreendedores, são empresas familiares. São essas empresas que sustentam o nosso país, tá? Então, assim, mas você não enxergava desse jeito, mas com o treinamento que você tomou, porque é muito importante, capacitação é essencial, né? Você que quer procurar conhecimento, pode ir em treinamento, conhecer pessoas, visitar lugares novos para você
ampliar a sua visão de mundo, né? Isso. E trazer o profissional para perto, né? Porque só o treinamento. Eu cortando ela que eu falo do jogo 1-1, né? Tipo assim, o empreendedor, o pequeno empreendedor, ele é meio que solitário, assim, né? Tipo, ele começa ali, tipo, o negócio começa a andar e tipo, ele fica meio perdido, parece que tá meio doido, não sabe o que fazer, não sabe pra onde vai. E aí, tipo, eu digo que é o essencial. Eu falei pra ela, quando eu pensei, ela não é puxando o saco dela não, mas era o que faltava. Tipo assim, um jogo 1-1. A gente trabalha um ano já junto e você vê, tipo, toda reunião que eu falo, é essencial ter essa reunião semanal. E ter aquela reunião de aquele contato de você falar assim, assim, assado, tipo, a gente traça estratégia, fala o que tá acontecendo e tá acontecendo isso e isso, e faz a diferença. É ter alguém que joga o jogo junto com você de verdade, né? Exatamente. Que olha para você, pro seu negócio, que realmente quer que o seu negócio cresça, até porque você crescendo, a gente cresce aqui também, né? Então, assim, quando o Diego procurou o treinamento, já mostra muito sobre ele, né? Mesmo foi, imagina, a antiga dona, né, do negócio dele falou, vai pro treinamento, e ele foi lá, todo perdão pro treinamento, mas foi pro treinamento, que ele queria, estava pulsando nele, que ele queria crescer. E aí, nesses momentos, você pode cruzar com a pessoa que te ajude no sentido de tomar forças, porque foi isso que aconteceu com a gente, tomar forças, porque eu também venho aprendendo muito com o Diego, né? Eu até então não tinha empresa de mercadinho, eu trabalhava com clínica odontológica, com clínica médica, né, dermatológica, centro estético. E foi muito bom, eu me lembro na época que eu falei assim, nossa, vai ser uma experiência muito boa trabalhar com o mercado. Dá trabalho, muito trabalho. Mas é muito bom, sabe? É muito bom. E obrigada pela oportunidade, Diego. Então, quando o Diego trouxe isso para mim, né? Eu pensei, poxa, milhares de pessoas estão assim, não é só no segmento dele. Não sei, todo o segmento, o de clínica, o de odontologia, clínica médica, clínica odontológica, mercado, qualquer segmento do mercado passa por isso, né? E a diferença é treinamento e você tem uma pessoa junto com você ali, né? Para você trocar ideias, para você conversar e para fazer o que ele falou. Ter estratégias, né? Traçar estratégias, metas, entender sobre os seus próprios números, né? Qual que é a receita que o seu negócio está girando. A falta de clareza acaba te limitando bastante, né, Diego? Não, com certeza. E, tipo assim, nesse sentido de a primeira loja abrir meio que na loucura, tipo, foi certo e eu digo que foi o pontapé inicial para tudo, né? E abrir a segunda loja meio que sem planejamento também, foi tipo, não tinha dinheiro, não tinha nada, e tipo assim, a ideia é a gente, tipo, estruturar mesmo e, tipo, ter um planejamento para dar o próximo passo, para poder fazer a coisa, tipo, estrategicamente, né? Não, tipo, vamos ali, vamos fazer, sem, tipo, é que nem a gente fala, comenta sempre, né? A gente acaba que reflete o erro da primeira loja, reflete na segunda, e se manter assim, vai pra terceira, e vai pra quarta, e Poxa, Diego, eu gosto muito quando você fala assim sobre dessa parte de coragem e com a mistura de fé, sabe? Porque empreender é isso mesmo, é você ter coragem e partir para cima, arregaçar as mangas e partir para cima, né? A gente pula realmente algumas etapas e tá tudo bem, né? Mas chega no momento que a gente vai lá e faz os ajustes que foi o que você fez, e é o que os nossos convidados vão falar também no próximo episódio, o que eles fizeram, vão vir aqui compartilhar. E isso tudo faz diferença, né? Porque sem coragem, sem fé, sem acreditar em Deus e em você, né? A gente não vai para lugar nenhum. E é por isso que esse podcast realmente está aqui, né? Para mostrar que vocês não estão sozinhos. O Diego não está sozinho, eu não estou sozinha. Vocês não estão sozinhos. Esse podcast
realmente para compartilhar histórias reais aqui, para que vocês se espelhem, para que vocês modelem, para que vocês implantem no negócio de vocês. Eu convido você, tá? Se você quiser participar aqui desse debate, vir contar a sua história, está convidado. Eu acho muito legal também você trazer esse recorte da sua história, porque eu sei que deve ter muito mais coisas aí, mas não dá para contar tudo hoje. Já fazer né? um livro. Mas eu fico muito feliz de ver você trazer esse recorte da sua história, porque tem muita gente que está assistindo a gente que está passando exatamente por esse ponto que você passou, né? Então, tem negócio aí andando, né? Tem negócio aí, tem gente aí que tá com muita vontade de crescer, de prosperar, mas não tem clareza, né? E às vezes tem, olha, até assiste vários podcasts, até assiste vários treinamentos, ou vai até a vários treinamentos, mas não coloca em prática, e a diferença é colocar em prática o pouco que você aprendeu, né? Então, e quando a pessoa ela não tem clareza, e eu acho que é por isso que às vezes ela não coloca em prática, né? Porque são tantas informações, são tantas, é o player tal, é fulano de tal, é fulano de tal, tem o meu negócio aqui, então ela tá buscando. Mas ela não tem clareza, né, do que colocar, de como começar, isso acaba realmente paralisando essa pessoa, né? E aí tudo parece que é errado, tudo parece que se transforma num peso, né, para ela. Então, só que aí vem a parte boa. Quando você entende a estrutura do negócio, né? Então, para você que está com dúvida, a gente fez esse primeiro podcast, a gente trouxe esse primeiro assunto para quem está com dúvida de onde começar. Você já tem um negócio andando, ele já está faturando esse negócio. Então, ó, a gente está dando aqui uma dica de ouro, tá, gente? Essa nossa estreia, a gente quer ter você aqui com a gente. Então, começa a trabalhar a estrutura. Por quê? Porque a estrutura que vai te ajudar a enxergar o que você realmente precisa. Trabalhe a estrutura, trabalhe os números e eles vão te ajudar a dar os próximos passos. E por isso eu digo, a sua história está só começando. E aqui, nesse podcast, a gente vai mostrar essa evolução na prática. Diego, quais foram os primeiros sinais que você ignorou lá no início, sabe? O que hoje você enxerga como alerta que qualquer dono de negócio precisa prestar atenção, precisa perceber aí? Então, uma boa pergunta. No começo, não levava a empresa a sério. A sério, assim, como, tipo, é CLT, eu tenho que entrar tal hora e sair tal hora, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí eu vim para empreendedorismo. Não, acho que hoje eu vou abrir um pouquinho mais tarde. Não, vou ficar um pouquinho na cama, acho que eu abro um pouquinho mais tarde. Vou fechar um pouquinho mais cedo porque eu vou sair. Vou fazer isso aqui. Então, tipo assim, é coisa que você mudou de CLT para empreendedor, você tem tipo, aqui agora é negócio. Como se fosse um CLT, mas mais responsabilidade ainda, você é o dono. Não tem hora para abrir, tem hora para fechar. Aí depois, tipo, até coloquei depois horário de funcionamento, abre tal hora, fecha tal hora, de segunda a sábado tal hora, de domingos feriados tal hora, que tipo assim, não, tem que levar o negócio a sério. Não adianta, tipo, eu achar que a empresa não é um negócio sério, porque tipo, o próprio dono não levava aquela sério, entendeu? Mas tipo assim, isso vai pra você que tá começando aí, tipo, achar que não, a minha empresa faz do jeito que quiser. Não, aí você já perde aí. Tem que, não, comecei hoje, não, a empresa funciona tal hora, tal dia, fecha assim, fecha sábado. Porque tipo assim, você já vai despertar no seu cliente e falar, não, se ele falar que vai abrir de 6 horas, eu vou lá porque 6 horas tá aberto. Se ele falar que fecha 8, se for às 8 e pouco, já tá fechado, porque ele falou que fecha às 8. Então tem que ter essa profissionalidade, pode-se dizer assim, não sei se é essa palavra, mas acredito que tem que seguir
padrão aí para poder já sair na frente de muita gente. Exatamente. Isso que o Diego falou é uma coisa muito poderosa, né? Porque muitos empreendedores acabam indo empreender justamente porque não conseguem um trabalho legal, não conseguem ganhar o que gostaria de ganhar, e aí acaba indo empreender. Mas aí traz os mesmos vícios do CLT, né, para a sua empresa. E aí depois ele reclama que a empresa dele não cresce, que a empresa dele está dando muito trabalho, mas não entende que isso é um modelo mental que precisa ser trabalhado, né? O que faz ele se tornar um empresário é ele realmente deixar de pensar como empregado para começar a pensar como empresário. Porque se continuar com essa mentalidade, de fato, você criou apenas um emprego para você e que realmente paga muito mal, né? Então, o Diego fez uma coisa que muita gente não faz, tá? O Diego se responsabilizou, ajustou, né, o que precisava ajustar e isso virou o jogo para ele. Antes da gente entrar na parte mais prática, né, eu quero fechar esse bloco com uma pergunta que para você aí que está nos assistindo hoje, né? Você está conduzindo o seu negócio como um negócio de verdade? Ou você está levando com a mentalidade de improviso e torcendo para que dê certo? Diz aí no comentário aí. Pode falar, não vem omitir não, manda o papo. Diego, uma coisa já ficou clara aqui, eu vou te dizer. Não existe crescimento sem estrutura. E é exatamente por isso que esse podcast nasceu. Porque enquanto muitos estão aí tentando adivinhar, né, imitar conteúdo na internet, porque tem muito isso, né? O pessoal tenta muito imitar o conteúdo. Tá todo mundo fazendo podcast, eu vou fazer também. Tá todo mundo vendendo infoproduto, eu vou vender também. Então a gente procurou construir esse podcast aqui de forma diferente mesmo. E ele vai crescendo junto com vocês. Vocês vão crescendo junto com a gente. Então, manda comentários aqui embaixo. Fala pra gente que a gente pode melhorar, que a gente é todo ouvidos, né? Porque esse podcast aqui é pra você, é pra gente evoluir, tá bom? Isso é verdade, né? Que a gente vai falar o papo reto, real, que a gente vê no dia a dia, que é árduo, é verdade, clara e nua, pra todo mundo ver. É isso aí, gente. Então, obrigada por vocês ouvirem hoje aqui a gente, né? Espero que a gente tenha virado alguma chavinha aí na cabeça de vocês, tá? Se tiverem dúvidas, é só você escrever aqui embaixo e eu te vejo no próximo podcast. É isso aí, galera. Valeu aí. Já sabem, coloca aí 10% aí do que a gente falou aqui na prática e vocês vão evoluir. E vocês falam aí no próximo vídeo aí, falam, ei Diego, aquela dica que você falou lá deu uma viradinha aqui no meu negócio, uma viradinha na mente aqui que eu apliquei e deu certo. Eu digo pra você que é real, eu digo por experiência. Às vezes tipo, é uma coisa tão óbvia e tipo você fala, nossa, é só isso aqui, você pega e aplica aquilo e aquilo ali muda algo muito grande na sua empresa, beleza? Mas valeu, galera, obrigado aí pela atenção, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.